Bem, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para ser sempre louvado e glorificado. Salve Maria. Salve. Sejamos todas muito bem-vindos, bem-vindas a essa nossa formação da sexta-feira. Como domingo é a solenidade de Pentecostes, nós hoje quisemos trazer humildemente para vocês um pequeno estudo, um pequeno comentário daquela que foi a primeira encíclica, foi o primeiro escrito oficial desse nível do magistério todo, escrito por um Papa sobre o Espírito Santo. E é uma carta encíclica que poucos conhecem. Esse aqui é o título dela, Divinum Illud Munus, sobre a missão divina. Então é a primeira vez que um Papa escreve uma encíclica desse nível, falando do Espírito Santo, qual que é o papel do Espírito Santo profundamente na nossa vida. Antes de mais nada, é preciso remeter à pessoa de Leão XIII. Foi o Papa Leão XIII quem escreveu essa encíclica, depois de uma série de colóquios com a Beata Helena Guerra, que teria tido as suas alocuções divinas, e sentiu o toque, que precisava falar, pregar, ensinar sobre o Espírito Santo, e nós vamos ver a reação do Papa. Olha, Leão XIII é engraçado, porque o nome dele é bem compridinho, tem que ter até cola aqui, gente. Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pecci Prosperi Buzzi. É o nome completo dele. Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pecci Prosperi Buzzi. Ele foi carmelengo de Pio IX. E foi um caso que a igreja quebrou uma regra, porque havia uma regra que o carmelengo não poderia ser eleito papa. Então ele foi o primeiro carmelengo, porque sabe que o carmelengo é aquele que tem os cuidados especiais com o Papa e com as coisas interiores lá da vida papal e do Vaticano. Então ele foi eleito o Papa. Ele foi eleito em 20 de fevereiro de 1878 e deixou seu pontificado com sua morte em 20 de julho de 1903. 93 anos. 93 anos. Vocês estão vendo que ele viveu nesse período do século XIX, quer dizer, finalzinho do século XIX e início do século XX. Lembra que o mundo tinha passado por uma série de transformações. Se você pegar lá no século XIV, as grandes descobertas marítimas, as grandes viagens, a era do comércio e tudo mais. No século XV, nós temos lá as revoluções, a Revolução Humanista, que é um pouco antes, Revolução Protestante e etc. No século XVIII, não precisa nem citar, mas eu cito assim mesmo, que é o século das luzes, o século da razão, é o iluminismo, a Revolução Americana, a Revolução Francesa, a época do terror, Revolução Haitiana, a expansão do comércio de escravos e tráfico de pessoas. Finalmente, o século XIX, que trouxe, além de outras coisas, a Revolução Industrial, Revolução Sexual, aí avanço da matemática, física, biologia, etc. Então vocês estão vendo que é muita revolução, É o modernismo com a força total, a idade moderna com a força total. Quando o Leão XIII assumiu o pontificado, ele assumiu com duas intenções, e ele coloca isso na sua encíclica. Olha qual que são as intenções. Ele vai dizer assim: a finalidade do meu pontificado são duas coisas. Primeiro, restauração da vida cristã na sociedade, na família, nos postos governamentais, no meio do povo, daquela vida verdadeira que exclusivamente Cristo pode abundantemente a todos conceder. Então o primeiro ponto é o quê? Restaurar a vida cristã no seio da sociedade. Por quê? Porque estava caindo, e já estava caindo nesse período moderno. Em alguns documentos
o Leão XIII chega a comentar que ele é, de certa forma, contra até mesmo a democracia, no primeiro momento. Porque ele vai, entre aspas, dizer sim, que para mim o que deveria ser o reinado de Cristo na sociedade. E a segunda finalidade do pontificado dele, reconciliar todos os dissidentes, separados da Igreja Católica por motivos de fé ou por desobediência, visto como é indiscutível a vontade do mesmo Jesus Cristo, reunidos a todos no mesmo redil, debaixo de um só pastor. Por isso, olha que interessante, a quem ele endereça essa encíclica? Aos patriarcas, aos primazes, aos arcebispos, aos bispos, demais ordinários, falando sobre a virtude do Espírito Santo. Vocês vão ver no final do documento, ele deixa uma ordem, ele ordena. Pena que essas ordens dos papas que já passaram, que nenhum papa que veio depois cancelou a ordem, elas não são conhecidas, por isso que não são praticadas e não são amadas. Mas, além disso, então, o que podemos dizer? Desde que ele assumiu, então, seu pontificado, ele quis fazer um entendimento. De certa forma, promover, no tempo moderno, esse diálogo com a igreja, mas um diálogo saudável. Ele, por exemplo, foi que trouxe, pregou e tentou restaurar de uma maneira muito forte da doutrina do doutor Angélico de Santo Tomás de Aquino, né? Foi ele que abriu o arquivo secreto do Vaticano, e ele quis praticamente, né, que nos seminários, que os padres e os leigos tenham acesso à teologia tomista, todo o corpo, né, da Suma Teológica e doutrinária que vem dessa escolástica, né? É nessa tentativa de, dentro do período moderno, fazer essa restauração e essa reconciliação. Curiosidades: foi o primeiro Papa que tem uma gravação de voz. É possível encontrar a gravação. Foi o primeiro Papa que teve uma gravação de áudio da voz dele. Então ele tentou, assim, um entendimento entre a igreja e a modernidade. Restaurar Cristo. E uma coisa que eu não sabia, eu descobri, o lema dele é luz no céu. Ele inspirou onde? No Cântico de Simeão, luz que brilhará para as nações, né? Coincidência, né? Luz no céu. Pois é. Então, o primeiro Papa que a gravação pode ser encontrada em CD, do canto de Alessandro Moreschi. Então, você vê. Ele vai deixar uma base para o Papa que irá sucedê-lo, que é Pio X, Pio XI, Pio XII. Ele bateu muito forte contra, de um lado, contra o liberalismo e do outro contra o socialismo. É muito conhecida a sua encíclica, Rerum Novarum, né, que é a primeira vez também que um sumo pontífice vai usar o seu pontificado para entrar nas questões sociais. Por quê? Ele está em plena revolução industrial. As indústrias que estão gerando grande desigualdade social, mas ele tenta fazer um caminho que não é nem o liberalismo e nem o socialismo, né? Ele tenta pegar o passo com uma sociedade cristã. Bom, mas então é isso. O que ele queria? Reconciliar, restaurar, reconciliar. Então ele está diante de uma série de questões muito problemáticas. Então ele, e por fim, e olha só o que ele diz: hoje, pressentindo aproximar-se o termo da nossa vida, experimentamos o mais vivo desejo de recomendar ao Espírito Santo, que é o amor vivificante, a universalidade das realizações do nosso pontificado, para que ele as faça florescer
e frutificar. Então, essa encíclica almeja o quê? O seguinte: reavivar e fortalecer nas almas a fé no augusto mistério da Santíssima Trindade. Sobretudo, aumentar nelas e afervorar a devoção para com o Espírito Santo, a quem todos os que seguem as sendas da verdade, a justiça, devem as maiores obras obtidas. E ele cita São Basílio: quem negará que os dons dispensados aos homens, por Deus Supremo e por Jesus Cristo Salvador nosso, segundo a bondade divina, sejam um efeito da graça do Espírito Santo? Em outras palavras, ele vai dizer qual é o papel do Espírito Santo dentro da igreja. Para isso, qual é o primeiro passo que ele vai dizer? A primeira parte ele vai falar sobre o Espírito Santo, que eu resumi aqui, tá vendo? O Espírito Santo e a Trindade, e a Santíssima Trindade. Ele vai dizer, olha, o mistério da Santíssima Trindade, ele vai lembrar, e nós sabemos disso, o mistério da Santíssima Trindade, no Antigo Testamento ele é velado. O Antigo Testamento só fala de Deus bendito, o bendito seja, o santo, Adonai, que é o Senhor, o nome impronunciado dele, Yod-Heh-Vav-Heh, que são as iniciais do hebraico, El Shaddai, El Elyon, e vai assim por diante. Mas existem vestígios da Santíssima Trindade no Antigo Testamento, que só foram percebidos depois que Jesus revelou. Por exemplo, quando Abraão, no Cavai de Mamré, naquele calor do sol, do meio-dia ou da tarde, ele vê 3 homens misteriosos. Aí no hebraico é bem sutil. Abraão chega, ele fala aos 3 homens: meu Senhor, o tempo todo. Meu Senhor, meu Senhor. É porque está conversando com o líder dele? Não. Para nós, assim, um vestígio da Santíssima Trindade. Fala-se da sabedoria, com S maiúsculo. Fala-se de Ruá, Ruá como o vento, como o Espírito, também o Espírito de Deus Altíssimo. Mas é sobretudo Jesus, no Novo Testamento, que revela o coração da Trindade. Mas olha só, não é para entender a Santíssima Trindade. Mas por que é necessário conhecer? Eu não preciso lembrar um evangelho que teve um dia disso aí. Quando foi? Eu não vou lembrar. É que Jesus disse assim, pois a vida eterna é que conheçam a ti, o Deus verdadeiro, e aquele a quem enviaste. Conhecer, né? É João 14, salvo engano. Tinha uma citação dessa aqui no... A vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e aquele que enviaste. Agora, esse conhecer aqui, o que é? Não é o nosso conhecer ultramoderno, que nem moderno é, ultramoderno, ultracontemporâneo. Conhecer o quê? Agora você lê uma revistinha, você conhece um lugar novo. Não, é um conhecer de intimidade. O que se fala sobre Deus, o que se diz sobre Deus é para que tenha uma intimidade. É necessário conhecer para amar. Eu brincava aqui um dia numa formação que, como é que é os namorados? Como é que é assim? Já bateu aí a pessoa, vão casar, vamos em casa e vai. Não tem que conhecer primeiro? Pois é. Então, como é que se fala que só basta o amor? É preciso conhecer para amar. Então, o que se diz? Ele vai dizer, para falar do Espírito Santo, nós vamos falar da Trindade. Olha, são 3 pessoas. 3 pessoas distintas. Aquele que é o Pai não é o Filho. Aquele que é o Filho não é o Pai. E aquele que é o Espírito Santo não é nem o Pai nem o Filho. São 3 pessoas diferentes. É muito comum ouvir no meio de nós, dentro da igreja, porque ouvir fora não nos surpreende. Agora ouvir de dentro surpreende. Que são 3 nomes de uma pessoa só. Isso é heresia, tá? São 3 pessoas distintas. Agora, na teologia nós brincamos, né? Aquilo que é o Pai é o Filho. Aquilo que é o Filho é o Pai.
E aquilo que é o Espírito Santo é o Pai e o Filho. Isso quer dizer o quê? São três pessoas distintas, mas é um único Deus. Padre, eu não entendo. Seja bem-vindo. Nem lá no céu você vai entender isso, porque você teria que ser Deus para entender Deus. Mas então, para que você está falando isso? É para você mergulhar no mistério do Criador. Olha na linguagem dos santos padres antigos. Ó, geralmente, dizer aqui, os santos padres do passado, os doutores, dizem que ao Pai é atribuído o poder. Olha que interessante. Isso aqui é uma cena dos próximos capítulos, qualquer dia é uma formação dessa. Mas São Tomás de Aquino retoma Aristóteles, que traz provas da existência de Deus só usando a razão. Por exemplo, a questão do motor imóvel. Só para ter uma ideia disso aqui. Vamos imaginar uma coisa, imagina que o alfabeto, uma letra move a outra. Né? O A move o B move o C move o D. Se você pegar lá do Z, você vai dizer o Z é movido pelo Y, o Y é movido pelo X, o X é movido pelo tal, e vai, não é? Até quando a gente vai? Logicamente, você vai perguntar, quem que começou? Quem começou foi A. Mas quem que moveu o A para mover os Z's? Aí fica. Não sei. Aí ele vai dizer, tem que haver um primeiro movente, um primeiro motor, que se move por si mesmo, ninguém moveu ele. E ele colocou tudo em movimento. Esse é o Pai. O Pai é a plenitude do ser. É como se fosse esse motor imóvel. Ele existe por si mesmo. Ninguém gerou o Pai, ninguém criou. Isso que é eterno, entendeu? Eterno é algo que nunca teve início e nunca vai ter fim. Então, o Pai é atribuído à ordem do poder. Toda a potestade é do Pai. Tudo é dele. Tudo é do Pai. Ele não só criou todas as coisas, como ele sustenta. Porque nós e as coisas não têm sustento por si mesmo. Não existem por si mesmo. Nós existimos nele. Então, o Pai é atribuído o poder. E ele também é chamado a verdade eterna. É a origem. Ele é chamado do amor eterno. Eterno por quê? Nunca teve começo e nunca vai ter fim. Verdade eterna por quê? Nunca teve começo e nunca vai ter fim. É a verdade eterna, o amor eterno, é o Pai, o Espírito perfeitíssimo, Criador do céu e da terra, que pode-se dizer dele. No Antigo Testamento, a única expressão que se pode dizer semelhante ao nome de Deus é eu sou aquele que é. E metafisicamente é uma coisa perfeita. É o único nome que podia dizer, eu sou aquele que é. Por quê? Ninguém me originou e eu sou a origem de tudo. Ótimo. E o Filho? Ao Filho, eles vão dizer, se atribui a sabedoria. É a sabedoria com S maiúsculo. O Pai, antes de todo o tempo, de todo o século, ele gerou o Filho. O Filho foi gerado pelo Pai. E não confunda as coisas aqui. Por exemplo, um gato, uma gata, vão gerar um gatinho. Você gerar um cachorro, ele cai de costas. Um homem ou mulher vão gerar um menino ou uma menina semelhante a eles, correto? E Deus vai gerar o quê? Deus. Né? O Verbo, a segunda pessoa da Trindade, não é uma criatura. É da mesma substância. Por isso que diz que o Pai gerou o Filho. Aquilo que é o Pai é o Filho. Mas aquele que é o Pai não é o Filho. Porque são pessoas distintas. Mas então o Filho é a sabedoria. Inclusive, não vou entrar aqui em muitas questões filosóficas, qualquer coisa eu apelo para o universitário, né? Eu digo, o Pai é chamado a causa eficiente. Ele é o de tudo, ele começou tudo. O Filho, como sabedoria, é chamado de causa exemplar, ele é a forma, ele é o modelo. E o Espírito Santo é o quê? É a causa final. Então, o Pai gerou o Filho é a sabedoria eterna, e se o Pai é a verdade eterna, o Filho é a verdade substancial. E finalmente o Espírito Santo. Ótimo, o Pai gerou o Filho foi gerado pelo Pai. E o Espírito Santo?
Aí o Papa vai usar assim, não é a primeira vez que aparece essa palavra, mas ele coloca num documento, entende? Até então tinha uma coletânea de teorias, os teólogos, ele faz uma juntada nisso tudo, e o que ele diz? O Espírito Santo procede. O Espírito Santo procede, é a processão. Ele procede do Pai e do Filho. É uma pessoa distinta, mas é o mesmo Deus com o Pai e com o Filho. O Espírito Santo procede. Por isso, se o Pai é o poder, o Filho é a sabedoria, o Espírito Santo é o quê? É o amor. E ele é o Espírito da verdade. O Pai é o amor eterno. O Filho é o amor substancial, porque ele recebe o amor do Pai. O Filho é a verdade substancial, ele recebe a verdade do Pai. E o Espírito Santo? Fazendo uma analogia, se o Pai é a fonte do amor, é a causa eficiente, e se o Filho é a causa mental modelo, ele recebe o amor do Pai. Se o Pai ama o Filho ama o Pai, brincavam os teólogos, né? Que o amor é tão grande que é a terceira pessoa da Trindade. Por isso que ele procede do Pai e do Filho. O Espírito Santo, então, é o Espírito da verdade. Ele que sonda as profundezas de Deus, do Pai e do Filho. Tentei fazer aqui um pequeno resumo, né? Nossa, Padre, eu continuo não entendendo tudo. Mas se você entendesse, eu ia assustar, então você seria Deus. Isso é para quê? Para que você conheça mais. Tudo que nós dizemos desse respeito, adivinha por quê? Porque foi Jesus que revelou. Foi Ele que mostrou. Jesus rezava ao Pai e falava do Espírito da verdade, do Consolador. Ele dizia, eu e o Pai somos um. Poderia dizer, eu e o Espírito Santo somos um. Mas pessoas distintas. Tem uma frase de São Paulo, olha que interessante. Romanos, capítulo 11, versículo 36. São Paulo vai dizer assim, pois tudo é dele, por ele e nele. A ele a glória por todos os séculos. Que vocês vão olhar para mim e dizer assim, isso aí, Padre, na era apostólica não tinha negócio, não. Na era apostólica era só uma prática. Os apóstolos faziam essas coisas, nós somos essas teorias, essas doutrinas vazias. Não. Olha o que São Paulo diz. São Paulo, pois tudo é dele, por ele e nele. E abrindo aspas. Alguns dizem que a carta aos Romanos é do discípulo de Paulo. Se for do discípulo de Paulo, ainda é das primeiras comunidades. Então fecha aspas. Tudo é dele, por ele e nele. A primeira parte fala de quê? Tudo é dele, por ele e nele. Vocês entenderam? Tudo é dele, a origem. Por ele. O Pai cria pelo Filho no Espírito Santo. Então tudo é dele, por ele e nele. São três pessoas. Olha a segunda parte. A ele a glória por todos os séculos. Conseguiu pegar? Tudo é dele, por ele e nele. Três pessoas. A ele, um Deus só. E depois fala que foi os teólogos da época, São Tomás de Aquino e São Agostinho para cá, Constantino, que inventou esse negócio todo. Não. Os apóstolos, tocados pela força de Deus, pelo Espírito da verdade, muitas vezes eles nem sabiam o tamanho daquilo que eles estavam dizendo, mas era revelação, entende? Uma verdade revelada. Por isso, o Leão XIII vai fazer questão de escrever essa encíclica também. Existe a verdade revelada. Essa só pelo Espírito Santo. Bom, tudo bem. Aí na segunda parte ele vai dizer, a encíclica é breve, são poucas páginas, mas é muito profundo. O Espírito Santo e Jesus, ele vai dizer assim, olha, o Espírito Santo e Jesus Cristo, bem sabeis
que o mistério do Verbo encarnado, ele tem um tamanho esplendor e manifesta as perfeições divinas com um tamanho esplendor nunca visto, nunca pensado antes. Jamais. E é verdade. Não existe ninguém no Antigo Testamento, olha que eles nunca ousavam dizer que Deus tinha um filho. Impensável. É uma coisa interessante, tem que chamar a atenção aqui. É impensável que alguém, até a época que Jesus falasse que Deus é Pai e Ele tem um Filho e é o Espírito Santo. Impensável. Para quem falasse isso no mundo judaico era uma blasfêmia grande até hoje. Então imagina só, o Pai gera o Filho gerado pelo Pai. Por isso que foi só uma força da fé que guiou esses homens. Imagina os apóstolos, que desde a sua idade mais terna cresceram ouvindo que Deus, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, escuta Israel, o Senhor nosso Deus é um. E de repente esses mesmos homens saíram pregando sobre a Santíssima Trindade, como São Paulo. O que é isso? Especialmente depois de Pentecostes. Porque antes de Pentecostes eles estavam caladinhos, com medo e trancados no lugar. Depois disso eles saíram falando as verdades. Mas Jesus tinha dito: é bom que eu vá. Eu falei para vocês que eu vou embora, mas é João isso, né? Vocês ficaram tristes, mas é bom que eu vá. Mas se eu não for, não poderei enviar o Espírito da verdade. E é Ele que dá testemunho de mim, dentro de vocês. E São Paulo vai dizer: ninguém diz Jesus Cristo ao Senhor a não ser no Espírito Santo. Não com propriedade, não com a fé. Bom, mas é interessante, o Leão Tríodos vai lembrar, baseado na tradição, que o Espírito Santo ele teve dois papéis. Um deles é óbvio, o outro não. Qual que é o primeiro papel do Espírito Santo? Como que foi que o anjo revelou-se, fez a sua embaixada, né? Quem conhece o livro de Reis ali, o anjo fez a embaixada. O que o anjo disse? Tu foi escolhida para ser a mãe do Filho Altíssimo. E ela: como vai acontecer se eu não conheço homem algum? Olha o conhecer que eu acabei de falar, né? Uma intimidade, uma convivência. Aí o anjo vai dizer: o Espírito, o Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. O que é isso? Vai lá no Gênesis. Isso é fantástico, mas cenas dos próximos capítulos, alguma informação aí para frente. Lá no Gênesis fala que no princípio Deus criou o céu e a terra estava informe e vazia, e o Espírito pairava sobre as águas, não é isso? Sabe o que é o verbo pairar em hebraico? O verbo parar em hebraico, vocês já viram um beija-flor parar? O verbo hebraico usado para falar de pairar diz respeito ao som das asas de um pássaro pairando. Aí, imagina só. Ele fica parado no ar e a sombra dele está lá. É coisa semelhante. Cá o anjo vai dizer que o Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. O verbo grego é parecido com pairar, hebraico. Então, é o Espírito Santo. Então, a primeira atuação do Espírito Santo em Jesus foi a conceição, ou concepção. Ele se encarnou pelo poder. Como é que a gente reza no credo? Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Pelo poder do Espírito Santo. Agora tem mais. Lembra quando Jesus entra na sinagoga, ele diz: o Espírito do Senhor te ungiu. Ele leu isso de Isaías 63, né? O Espírito do Senhor te ungiu para levar a boa nova aos pobres, aos cativos, abrir os olhos aos cegos, anunciar um ano da graça do Senhor. Aí Jesus toma, fecha o pergaminho. Hoje se cumpriu essa passagem das Escrituras. Aí, então, quer dizer que o Espírito Santo ungiu Jesus, Padre? Foi. Você fala: mas que sentido faz isso?
Para que o Espírito Santo ungiu ele? Isso aqui é algo interessante. O que significa essa unção? Jesus, quando ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo no seio da Virgem Maria, a sua divindade, a sua natureza divina se uniu à humana. E a natureza humana é o quê? Corpo e alma. Então, Jesus é a natureza divina, é o verbo, o logos, a razão criadora, a verdade criadora, o sentido criador, vamos dizer assim, e corpo e alma. Então, o que o Espírito Santo ungiu, santificou, vamos dizer assim, a alma, a humanidade dele. Isso é algo interessante. A atuação do Espírito Santo, contudo, não consistiu apenas em concretizar a conceição de Jesus, senão também em efetuar a santificação da sua alma, o que os livros sagrados denominam unção. Interessante. Então, qual foi a atuação do Espírito Santo em Jesus? Concebido pelo poder do Espírito Santo e a santificação da sua alma. O Espírito do Senhor me ungiu. Quando que o Espírito do Senhor ungiu ele, Pai? Na sua concepção. E quando ele diz assim, hoje se cumpriu a palavra da Escritura, foi porque hoje ele entrou na sinagoga e tomou da palavra. Quer dizer, na sua frente está aquele que tem a unção das unções. Não obstante a sua natureza divina, a sua natureza humana, nunca mais houve um divórcio dessas duas naturezas. Quando ele morre, ressuscita. Quando ele morre, é interessante, né? Quando ele morre, a divindade permanece no corpo, no sepulcro, e a divindade permanece na alma dele que desce a mansão dos mortos. E quando ressuscita, ele se levanta, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, todo homem e todo Deus, corpo, alma e divindade, glorificados. E lembra que eu falei aqui que o Pai é a causa eficiente, o Filho é a causa exemplar, é o modelo. É o modelo. Então, assim como ele ressuscitou, ele diz, quem crê em mim, quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês nisso? É uma promessa. Terceiro ponto, vocês estão vendo que é um caminho, né? A Santíssima Trindade é a fonte, não só da vida natural, mas da vida sobrenatural que você recebe pelo batismo. Por quê? Por Jesus. Jesus nos permite, né, nos concede essa participação na vida divina. Jesus é o Filho, vamos dizer, como é que eu poderia falar? O Filho natural de Deus. Nós somos os filhos adotivos. Nós participamos da vida que é dele, não é nossa. A vida de Cristo. E como eu sou dotado de decisões de escolha, eu sou livre, Deus não quer nos salvar sem a nossa ajuda. Nós temos que escolher viver a vida dele. Então aqui nós chegamos no terceiro ponto, o Espírito Santo e a Igreja. Aqui, olha que interessante, vou ler para vocês o parágrafo 13. Olha como que ele condensa os ensinamentos. A Igreja, que já era em estado embrionário, havendo recebido a existência do lado aberto do segundo Adão, como que dormindo no leito da cruz, nasceu para a luz do mundo maravilhosamente no célebre dia de Pentecostes. Entenderam? De novo, a Igreja, que já era em estado embrionário, havendo recebido a existência do lado aberto do segundo Adão, como que dormindo no leito da cruz. Vamos passear na Bíblia de novo. No capítulo 2 do Gênesis, como que foi a criação? Deus moldou o homem do pó da terra, soprou nele um hálito de vida, um Neshamat Ruach, que é o sopro natural e o sopro sobrenatural, e fez dele um ser vivente. Deus só soprou
em Adão. Nos animais ele só moldou do pó da terra. Guarda isso. Ótimo. Aí colocou lá, né? Tipo assim, Adão chama Adão porque vem de Adamá, que é o pó da terra. Adão, terroso, né? Se fosse traduzir ao pé da letra, era assim, o terroso, o poeirento. Administra esse trem aí para mim. Você é Deus bem mineiro, tá? Administra o mundo, a criação. Dá nome. Para dar nome, você vai precisar usar a sua inteligência, que os seus sentidos não estão capazes de dar nome para nada, mas a sua inteligência sim. Porque você vai conseguir ler as coisas por dentro, encontrar o sentido delas e dar nome a isso. Para você dar nome a uma coisa, não é hoje que é essa palhaçada aí. Para você dar nome a uma coisa, você tem que saber a pouco da essência dela. E para sabendo da essência, você vai encontrar os meus vestígios lá. E você é meu representante. Só você que tem inteligência e vontade. É a minha imagem e semelhança. Então dá nome aí. Só que ele ficou só, não tinha alguém semelhante a ele. O que Deus fez? Fez cair sobre ele um sono profundo, retirou dele uma costela, mas não foi só uma, foi um lado todo, e fez o quê? A mulher. Faz essa paralela comigo. Então quer dizer que Deus fez cair sobre Adão um sono profundo, e depois que deu o sono profundo, tirou dele cela, uma costela, e fez a mulher. Olha que interessante. Os santos padres sempre disseram que Jesus na cruz é o novo Adão. Ele é a árvore da vida. E depois que ele morreu, ele já estava morto, dormindo, vamos dizer assim. O soldado dá o lançaço. E o Papa Leão XIII vai dizer: a igreja, como embrião, surgiu ali. Do Adão, do segundo Adão, como que dormindo no leito da cruz. Olha como que, não sei se vocês já tinham percebido isso antes, mas por que é muito comum isso na Bíblia? É porque é Deus, e é uma verdade revelada. Então você vai ver que nada é por acaso. Nenhuma palavra que está na Bíblia ou na tradição é por acaso. Tudo faz parte. Então, em Pentecostes, o que acontece? Essa igreja é enviada. Imediatamente nesse mesmo dia, o Espírito Santo começou a repartir seus benefícios no corpo místico de Cristo, com aquela admirável efusão que o profeta Joel já previa. Joel, capítulo 2, versículo 28 a 29. Os diademas espirituais designados pelas línguas de fogo. Os apóstolos, vai dizer São João Crisóstomo, eles desceram do monte não trazendo tábuas de pedra, como desceu Moisés, mas eles levaram na sua alma quem? O Espírito, aquele que é santo. Por isso, olha a comparação. São Paulo vai dizer que toda a igreja é um corpo. Cada membro é diferente. Mas quem que é a cabeça? Cristo. Aí tá. E o Espírito Santo que foi enviado à alma dos seus fiéis? O Espírito Santo é como que a alma da igreja. Aquilo que a nossa alma é para o nosso corpo, o Espírito Santo é para a igreja. Então, vai se surgir depois, nós vamos ver. O Espírito Santo é a alma da igreja, é o Espírito da verdade. Lembra que muita coisa para nós aqui está sendo óbvio, mas lembra do contexto dele, tá? Vocês lembram? Iluminismo, revoluções, modernismo, liberalismo, comunismo. Aí depois você acrescenta nos tempos de hoje, feminismo, gênero, etc. Ecoteologia, até esqueci. Ecoteologia feminista da libertação. Então, isso, ele está dizendo o quê? A alma da igreja é o Espírito que é da verdade. É ele que dá testemunho de mim. Só se pode interpretar de uma maneira verdadeira comigo. E olha só o que vai dizer aqui. O Pai é a verdade eterna, o Filho é a verdade substancial, e o Espírito Santo
recebe da verdade eterna e da verdade substancial e entrega essa verdade à igreja. Aqueles que têm fé, aqueles que creem, aqueles que são justos. Os bispos e os sacerdotes receberam uma graça insígne do Espírito Santo. Para quê? O poder de perdoar os pecados. O que ligares na terra será ligado no céu. O que desligares na terra será desligado no céu. Aos que perdoardes os pecados seriam perdoados. A quem não os retiverdes seriam retidos. Além do mais, é por ele que os bispos são instituídos, cujo ministério gera não só filhos, é a palavra do Papa aqui, ó. Olha que interessante. O Espírito Santo institui os bispos. Para quê? Para que eles gerem não só filhos, mas gerem também pais. Quem são os pais? É só pegar do latim, do italiano, vocês dizem só quem é. Os padres. Padre quer dizer pai. Então o bispo, por instituição divina do Espírito Santo, ele institui não só filhos, mas ele institui os pais, que são aqueles que vão tutelar, alimentar a igreja com o mesmo sangue de Cristo, que a reuniu. E ele vai dizer que, de forma alguma é admissível excogitar-se ou aguardar uma segunda aparição, revelação do Espírito Santo. Porque já tinha acontecido isso já. Teve um período da história que um cara falou que era o Espírito Santo encarnado, marcião. Não deu uma confusão, vocês não imaginam. Que muita gente acreditou. O Espírito Santo encarnou. Então ele está dizendo, não vai haver outra revelação do Espírito Santo. Quando a gente diz assim, o novo Pentecostes, nós vamos ver que o Papa está querendo dizer, para não confundir, não quer dizer que ele vai vir de novo, ele já veio uma vez só. Agora, às vezes, é nós que estamos viajando a maionese. E ele resolveu escrever isso porque ele concordou com a Helena Guerra. Ela falou, não, mas o modernismo já está perdendo tudo, ninguém sabe mais. É o pai, que é o filho, que é o Espírito Santo, então, coitado. Ninguém nunca falou, nunca escreveu dele. É uma incógnita. Os papas anteriores, eu não me atrevo a escrever sobre o Espírito Santo. E esse daí, coloca ele na guerra e as aspirações que ele recebeu de Deus, ele vai escrever. A primeira em si. Então, não se espere, nesse sentido, uma segunda revelação do Espírito Santo. A que atualmente se efetua na igreja é perfeita e permanecerá incessantemente na igreja militante após o percurso de todas as línguas até que chegue a igreja triunfante no céu. Então a ação do Espírito Santo, ela permanece até que a igreja militante se torne toda a igreja triunfante no céu. A igreja militante somos nós. Depois ele vai dizer, olha a trajetória, né? A Santíssima Trindade é a fonte. Nós participamos da vida trinitária por Jesus, pelo batismo. Isso nos chega através da igreja, que a igreja me faz conhecer e participar. E agora o Espírito Santo e os fiéis. Aqui vai aparecer uma palavra que muitos já ouviram, mas não prestaram atenção: inabitação divina. É uma palavra que foi cunhada para isso. In é uma preposição latina que quer dizer dentro. Né? Se eu dizer assim, por exemplo, é semelhante às entranhas, que elas estão dentro. Inabitação quer dizer que habita dentro. E olha só, a ação do Espírito Santo nos fiéis é completamente velada, mas olha como que Jesus compara a ação do Espírito Santo que habita a nossa alma. João capítulo 7, hein? Quem crer em mim, diz a Escritura, brotar-lhe-ão do interior torrentes de água viva. Quem crer em mim, diz a Escritura, do seu interior brotarão rios de água viva. É uma outra interpretação. Do interior de onde? Da nossa alma.
O Espírito Santo habita a nossa alma. Aí o Papa vai fazer questão de comentar algo que eu tenho lembrado de vez em quando. Olha, no passado, é claro que o Espírito Santo tocava e às vezes vivia com santos. Por exemplo, Zacarias, João Batista, o velho Simeão, a profetisa Ana, Santa Ana, São Joaquim, aí você volta também, Abraão, Isaac, Jacó. Esses homens fizeram o que fizeram, foi o poder do Espírito Santo que eles nem conheciam, mas foi movido por ele. Só que Pentecostes inaugura o tempo da inabitação. Ele vai habitar nas almas de todos os fiéis. Quem crê e for batizado será salvo, diz o último capítulo 16 de Marcos. Quem não crê será condenado. É uma afirmação simples, porque aquele que crê e é batizado é o próprio Espírito Santo que habita. E o próprio Jesus disse: se você crê e viver como aquele que crê, do seu interior brotarão rios de água viva, porque é Deus que habita a sua alma. E Santa Teresa de Jesus vai dizer de outra forma: a alma é como um castelo de cristal, e no interior do castelo habita o noivo, o Santo dos Santos. O Espírito Santo está lá. E se o Espírito Santo está lá, adivinha quem mais está? Pela força e pela presença espiritual, o Pai e o Filho. Então, a Trindade habita a nossa alma. É a inabitação divina. Veja bem, ele vai dizer, de certa forma, pelo seu poder, Deus está presente na criação. Porque tudo que existe, existe porque Ele mantém a existência. Então, as coisas que existem, a própria criação, existe porque Deus está presente nela. Mas, vamos dizer, todas as criaturas, inclusive nós, antes do batismo, nós somos chamados servos. Isso aqui é uma coisa que dá briga até hoje. Porque, como ninguém está conhecendo essas coisas mais, eles vão dizer assim: saiu do ventre da mãe é filho de Deus. E vai mais longe, vocês já ouviram isso, não já? Você vê um cachorro ali passando, falando: gente, tem que tratar do cachorro, também é filho de Deus. Só que eu escuto aquilo. Tá bom, passa. Gente, o passarinho tem que cuidar deles, também são filhos de Deus. Não, conhece, agora vocês saibam um pouco mais. Agora, vocês vêm falar que a criação toda é feita de Deus e que tudo é sagrado nesse sentido. Não é que a criação é má, tudo é bom. Mas o que se diz da natureza humana depois do batismo é que nós somos filhos adotivos e não só servos. Nós somos servos no sentido de amigos. É aquele que está servindo, não no sentido de escravo que só serve porque tem medo do Senhor. Vocês estão percebendo o que o Leão XIII está falando no coração da modernidade? Porque o Papa, se você ouvir um pouco das encíclicas dele, são muitas, sociais, de outro nível, você vê que ele está num gigantesco, como é que eu poderia dizer? Num tabuleiro de xadrez violento. Todos os papas, assim agora. Certamente ele está lá assim, talvez o Francisco também, Eu sei que o João Paulo II, com certeza, era assim: eu vou consagrar a Rússia ao que Nossa Senhora pediu. Quando ele ia fazer a consagração: Vossa Santidade, se o Senhor fizer isso, vai explodir uma guerra. O Senhor quer ser culpado da morte de milhares. Aí ele convoca os bispos, eles não vinham. Quer dizer, é um jogo, é um negócio de fé. Mas como ele é um chefe de Estado, olha que confusão. Porque o Leão XIII, se vocês lerem alguns artigos, foi o Papa que dialogou com a modernidade. Mas se você ler com mais cuidado, ele na verdade, ele vai dialogar totalmente com a modernidade, pedindo para voltar a estudar Santo Tomás de Aquino. E escrevendo uma encíclica dessa para dizer assim: não vem com essa conversa. Não, porque a nossa vida, nós temos uma vida também divina, participando da vida divina. A igreja é isso. Ele falou: é claro
que a renovaram, e as outras coisas está aí, nós vamos falar disso também, claro, mas não esquece do outro lado, não. Prepara meus padres. Isso é o João 13. Prepara meus padres, eu quero São Tomás de Aquino de volta aí. Meu padre disse: se vira. Ô, Santo Padre, mas nem nós sabemos mais, e se vira. Se vira, vai lá e estuda. Quem mandou me ensinar? Traz de volta. Ele foi um que em pleno, nesse período aqui, pediu. Mas de outro lado ele estava assim: como que eu vou frear isso aí? Eu tenho que promover uma restauração. Então eu vou falar do Espírito Santo. A vida da igreja é uma vida divina. O Espírito Santo habita a alma dos fiéis. E finalmente, o Espírito Santo e o seu culto. Porque oficialmente esse Papa vai instituir o culto do Espírito Santo, a adoração do Espírito. Você vai dizer: olha, nós falamos do Pai e do Filho. O Pai e o Filho têm que ser igualmente adorado e glorificado. Mas o Espírito Santo é Deus também. Cadê? Tem que ser adorado, tem que ser amado, tem que ser conhecido, tem que ser glorificado. Da mesma forma. Mas qual a razão do culto do Espírito Santo? Para que ele seja conhecido. E olha só, isso aqui é o Papa dizendo, ó, quiçá, isso é naquela época, tá, gente? Que ele escreveu em 1897. Vocês vão ver que 6 anos, né? 1897, 1903. Pouco tempo depois aconteceu. Olha só, esse aqui é de 1897. Tá? Se tiver alguma coisa para hoje, é só uma coincidência. Claro. Quiçá, mesmo hoje em dia, existam ainda cristãos que, interrogados se receberam o Espírito Santo, respondam no mesmo teor de quem São Paulo, após dirigir igual pergunta. Eles vão responder assim: não, nem sequer ouvimos dizer que existe Espírito Santo. O que ele está dizendo? Cristãos que, interrogados se receberam o Espírito Santo, respondam no mesmo teor. Cristãos. Eu não estou falando de pagãos, não. Quer dizer que já foi batizado e é cristão. Vão responder assim, ó: nós nem ouvimos falar desse cara. Aí por demais aqui. Agora, com certeza, muitos, se não chegou a tanto de dizer que nunca ouviu, vai dizer que fala do Espírito Santo, né? Mas com conhecimentos muito rudimentares. Nomeiam-no com frequência nos seus exercícios de piedade, mas com aquela fé confusa, imersa em escuridão. Olha o que ele vai dizer. A face desse estado de coisas, por causa de cristãos que estão dizendo que não conhece, nem ouviu falar dele, e alguns que ouviu falar, mas não sabe nada, que é preciso conhecer. Ele vai dizer assim: olha, pregadores, olha a sequência dele: pregadores, pastores, diretores das almas, incumbe-lhes a obrigação de instruir o povo com maior desvelo e mais circunstanciadamente sobre tudo que concerne ao Espírito Santo, evitando, todavia, discorrer sobre as árduas e sutis questões controvertidas, como também fugindo da vã e insensata temeridade dos que pretendem penetrar todos os mistérios divinos sem exceção. Vai dizer isso: pregadores, pastores e diretores, ensino. Como é que alguém vai saber que ninguém ensinar? Quando o Papa disse: o importante é amor, eu creio no amor, ele já sabe de tudo isso. E os outros que vão ouvir, sabem? Ou não? Por isso que a gente pode ter a questão social que tiver. Ninguém está autorizado a dizer que não é para ensinar ou para instruir. É sério isso. Mesmo porque, entre as obras de misericórdia, tem as espirituais. Confere lá para ver se eu estou mentindo. Ensinar os ignorantes ou indoutos, corrigir os que erram. É preciso conhecer. Por que ele diz que o Espírito Santo é a causa final? Porque é no Espírito Santo que conduz a igreja à sua plenitude, é o lugar de chegada, a união plena com Cristo. Porque pelo Espírito Santo que habita a nossa alma já é possível a nossa comunhão com Ele. Isso será pleno no futuro. Agora não acabou não, olha só.
O Espírito Santo se deve a amor. Ele deve ser amado junto com o amor eterno, que é o Pai, e o amor substancial, que é o Filho. Ele é o primeiro amor, e nada há de mais amável do que o amor. Você entendeu o que o Papa disse aqui? Porque é sutil, sabe? É poucas páginas essa encíclica, mas ela é profunda. Ele diz que o Espírito Santo é o primeiro amor. Para quem? Aí vem cá, quando Jesus diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Permanecei no meu amor. Eu vos digo isso para que a minha alegria esteja em vós, a vossa alegria seja plena. Então, que alegria é essa? Que não é do mundo, não. É da presença de Deus em nós. E eu tenho que permanecer nele. Permaneça no meu amor. Permaneça no meu amor. Assim como eu e o Pai somos um, aquele que crê em mim, nós viremos e faremos morada nele. É isso que faz a igreja. O Espírito Santo é o amor. Então, ele vai dizer que deve ser adorado, glorificado, junto com o Pai e o Filho. É preciso dirigir súplicas fervorosas. Agora eu queria ler para vocês na íntegra o que ele escreve aqui. Lembra que, nesse sentido, nós todos somos falhos. Como nós não conhecemos essas coisas, e ninguém está tendo cuidado, carinho de ensinar, ninguém está praticando mais. Olha o que ele escreveu aqui. Decretamos, o Papa falando, tá? E ordenamos, decretamos e ordenamos, que em todo orbe católico. O que é orbe católico? Urbe é cidade, orbe é o mundo. Decretamos e ordenamos que em todo orbe católico, no corrente ano e em todos os anos subsequentes. O que quer dizer isso? Que é no ano que ele está vivendo e até o fim. Todos os anos subsequentes se celebre uma novena pública antes de Pentecostes em todas as igrejas paroquiais. E caso os respectivos ordinários o julgarem útil também nas outras igrejas ou capela. A todos, porém, que assistirem à dita novena e orarem devotamente em nossa intenção, concedemos para cada dia uma indulgência de 7 anos e 7 quarentenas junto a Deus. E indulgência plenária, num dia qualquer dos mencionados, ou no dia da solenidade de Pentecostes, ou ainda em qualquer dia dos 8 seguintes à 8ª de Pentecostes, depois de Pentecostes, né? Aos 8 seguintes, sobre a condição de terem recebido devidamente o sacramento da penitência e da Sagrada Comunhão, e orarem com devoção a referida intenção nossa. Então, eu vou me confessar, tomar comunhão, rezar pelo Papa. E olha só, que interessante ele, olha. Destes benefícios queremos que gozem de igual modo aqueles que por motivo legítimo estão impedidos de participar dessas preces públicas. Aqueles que não podem ir na prece pública, o que ele vai fazer? Façam a novena em particular e cumpram as demais condições. Além disso, decidimos dar do tesouro da igreja para todo o sempre a seguinte graça: para todo o sempre. Todos os que em público ou em particular fizerem igualmente cada dia, durante o 8º de Pentecostes até a festa da Santíssima Trindade, inclusive algumas orações ao Espírito Santo, conforme a sua piedade lhes sugerir, e executarem retamente as outras condições, confissão, Sagrada Comunhão, rezar pelo Papa, podem lucrar segunda vez ambas as indulgências, parcial ou plenária. E olha só, e vai mais. Outros sim, concedemos misericordiosamente no Senhor
que todas essas graças e indulgências possam ser aplicadas em sufrágio das pias almas sentenciadas ao fogo do purgatório. Nesse voto, nesse momento, nosso espírito e nossa intenção volvem aos votos que expressamos no começo, cuja concretização ardentemente exoramos ao Espírito Santo e não cessaremos de o fazer. Ó veneráveis irmãos, uni as nossas preces às vossas, e ao vosso apelo todos os povos juntem as suas, socorrendo-os todos da intervenção da Virgem Santíssima, mediadora poderosa e gratíssima aos olhos de Deus. Conheceis de sobejo as suas relações íntimas e maravilhosas para com o Espírito Santo, a razão muito justa dela chamar-se sua esposa imaculada. As súplicas dessas virgens, com efeito, muito contribuíram já para se realizar o mistério da encarnação, já para que descesse o referido paráclito na Assembleia dos Apóstolos. Olha o que o Papa diz, né? Quer dizer que as preces dela foram importantes para o Espírito Santo em Pentecostes. Que ela, portanto, mediante a sua intercessão, continue na sua bondade a sufragar o nosso pedido coletivo, para que em todas as nações atribuladas, tão desgraçadamente, o Divino Espírito restabeleça generoso aquelas maravilhas divinas celebradas no vaticínio de Davi. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ele termina assim. Então, esse final, gente, é fantástico. Decretamos, portanto, e ordenamos que em todo o orbe católico, no corrente ano e em todos os anos subsequentes. Para quem nos acompanha, até no trabalho com pares, junto com o Centro Senhor da Luz e todos nós, por que nós temos esse cuidado de ensinar? Me conta aqui, me fala a verdade. Quando você ouviu isso? Nunca. Jamais. Nunca. Infelizmente. Algum Papa escreveu cancelando isso? Não. Então, continua valendo. Só que como ninguém ensina, ninguém fala mais, todo mundo vai praticar. São tesouros da graça. Veja bem, como ele é o Papa, o Sumo Pontífice, nesse caso aqui, está em ação também a sua infalibilidade, não só por ele, mas já foi decretado. O que ligares na terra será ligado no céu, a questão de perdoar pecados. Então, quando ele diz que por esse gesto que se pode receber indulgência plenária, e não só receber, você recebe uma vez, e durante a oitava de Pentecostes, se fizer direitinho, você recebe outra vez, você pode entregar para uma alma, para as almas, sufragar para as almas do purgatório. Então é porque acontece mesmo. Entende? Eu queria só chamar a atenção para isso. Decretamos e ordenamos em todo o orbe. Ninguém está fora disso. Em todo o orbe católico, em todo o mundo católico. Em todos os anos subsequentes, quer dizer que até o final dos tempos, se celebra uma novena pública antes de Pentecostes. Aí nesse sentido, a maior parte de nós não faz. Onde que numa igreja pública a gente tem que celebrar a novena de Pentecostes? E pergunta por quê? Eu sou padre, vou formar dentro do seminário, 8 anos. 8 anos. 8 anos. Quando foi que essa encíclica, a existência dela chegou ao meu conhecimento? Foi pouco depois que eu saí do seminário pouco depois que eu saí do seminário para vir para Santana. Pouco antes. Divino e dos Mundos. Aí por quê? Porque chegou esse livrinho aqui na minha mão. A tradução que está aqui é da carta encíclica do Papa Leão XIII, mas tem algumas cartas que a Beata Helena Guerra mandava para o Papa, né? Ela mandava uma desenha de carta. Deve até molar ele, até ele perguntar, isso é sério, gente, tem que mexer com isso mesmo. Ela dizia, né, o Espírito Santo não é conhecido. O Pentecostes já aconteceu, mas nós temos que fazer uma novena. Para quê? A novena é para ele descer de novo? Para que o menos se conheça que ele está aí.
É como assim, você tem um cara morando dentro da sua casa, você não sabe, nunca viu, nunca deu atenção, nunca ligou, não. Aí de repente alguém te fala, tem um cara dentro da minha casa. É Jesus sentado no poço. Imagina só a samaritana, ela está lá todo dia, vai tirar água, né? Aí de repente, ela tira a água e repara. Aí tem um cara sentado, o que é isso? Sozinho? Da onde que um judeu ia dirigir uma palavra samaritana? É a morte. Eles tinham uma briga, até hoje tem música disso. Aí ele olha para ela olha para ele, e ele, dá-me de beber. Os santos padres do deserto tinham uma leitura interessante. É Jesus, porque o texto do grego, o grego é uma linguagem precisa. Se ele falasse, ele está sentado na beirada do poço, ele vai ser preciso. Então, o que o grego diz? Ele está sentado no poço. Como é que vocês entendem isso? Só um bom entendedor. Porque nós não prestamos atenção nos detalhes. Ele está sentado na beira do poço. Ele está sentado no poço. Quer dizer que ele está onde? Porque está dentro dele. Aí os padres do deserto, gostei desse negócio. Ele está sentado dentro do nosso poço e nós nunca prestamos atenção. O dia que você participa de uma formação dessa, participa de uma solenidade de Pentecoste e de repente você olha para ele, mas você está aí? E ele dá de beber, até que enfim, né? Tanto que precisa batizar, mas igual você me viu aqui. Senhor, que chique, você está com vergonha. Agora você saber que eu estou aqui, que o seu corpo é templo do Espírito Santo, por ser templo do Espírito Santo é templo da Santíssima Trindade toda, que existe a inabitação divina, que o Senhor habita a sua alma. Veja bem, isto não te isenta do sofrimento, das perseguições. É isso que é a igreja militante. E o Papa vai dizer assim, Jesus confirma quando ele diz, permanecei no meu amor, para que a minha alegria esteja em vós. É esse o amor dele. E a vossa alegria seja plena. Como que eu vou ter uma alegria plena no meio de um monte de miséria desse? Adivinha. Os nossos sentidos vão experimentar o quê? Muitas vezes, feiura, dor e sofrimento. Mas o habitante da nossa alma, se nós quisermos permitir que dê o nosso melhor, cada dia, ser melhor, viver como cristão mesmo, como católico, crendo. Porque como que eu permaneço no amor dele? O próprio Evangelho de João responde, guardando meus mandamentos. Aquele que guarda meus mandamentos é meu amigo. Aqui está um resumo de Diário do Nordeste. Jesus disse, como meu pai... Eu perguntei. E o que tem a ver com o Nordeste com isso? Mas, então, essa encíclica, ela é muito pequenininha, vocês podem achar na internet, vaticano.va. Agora que você sabe que existe, né? O nome é esse aqui, ó, Divinum Illum Unum Munus. Aí uma curiosidade, sabe por que tem esses nomes engraçados das encíclicas? Porque o nome da encíclica vem das primeiras palavras que o Papa escreve. Olha o que ele escreveu. A missão divina que Jesus recebeu do Pai. A missão divina. Divinum Illum Munus. Aqui houve uma versão da tradução. Se você for ao pé da letra, ele está dizendo assim, aquele poder divino, aquela autoridade divina. Mas o latim tem muitas sutilezas, né? Nem sempre é ao pé da letra. Então, a missão divina. Então é um pouco que nós queríamos. Em cima disso, alguém queria fazer alguma colocação, alguma pergunta, né? Para a gente terminar. Eu fiz isso aqui, é uma espécie de mapa mental. Eu faço isso para estudar. Quando eu bato o olho assim, eu vou elencando todos os pontos que eu já sei, me ajuda. A encíclica é isso. Alguma perguntinha? Tudo tranquilo? Mas agora é só cada um pegar a encíclica depois, em casa, né? A sua voz estudar, você sabe que tem que conhecer para amar, né? Quando alguém te falar, não precisa disso aí não, já.
Você está parecendo aquelas pessoas que vai casar com uma pessoa que você nunca namorou e não conhece. Isso é bom? Não. Então, como é que o importante é a sua prática? Vai praticar o quê? Então, a vós é dado conhecer os mistérios do Reino de Deus. E só para constar, para vocês e para quem vai nos assistir, é um direito seu de cristão, de fiel, tá? Ser instruído e ser ensinado. Assim como é um dever nosso e um direito seus. Começa a cobrar o direito. Começa a cobrar o direito. Então, eu tenho falado, tem uma Bíblia na sua casa, tem um catecismo, olha isso lá. Aquilo ali nasceu, gente. Um catecismo nasceu da prática do dia a dia, da vida das pessoas, junto com os seus pastores. E o Espírito Santo ilumina aquilo. Por isso que também é palavra de Deus. O que acontece? Você vai ler aquilo, você vai transformar em prática no seu dia a dia também, é óbvio. Não vai ser como era na época dos romanos. Vocês não vão usar uma toga com um pano pendurado que ficava só no braço direito e andasse o dia inteiro. Não, mas alguma coisa daquilo que é do alta cultura, que é dos valores evangélicos, você vai colocar em prática hoje. E aí você vai fazer o que o Papa Leão XIII queria. Como que eu vou restaurar? Não na linguagem mais precisa que os outros papas vão dizer depois, nós vamos trazer o Cristo Rei para colocar no centro da sociedade. E para fechar a coisa, a intenção de Nossa Senhora da Luz é exatamente isso. Século XV, início do século XV, ela aparece. Nossa Senhora, me chamo Senhora da Luz, apresentando Jesus como luz do mundo. Assim aqui, é a missão agora dos meus filhos, da minha igreja, é colocar ele de novo no centro de onde ele foi tirado. Aí vai dizer assim, vocês se viram nos 30, mas que vocês têm que colocar ele de novo no meio, vocês têm que colocar. E aqui vocês viram quando eu li, né? Ele quer restaurar isso onde? Nas famílias, nas casas, nos trabalhos, nas indústrias, no governo, em todo lugar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e glorificado. Amém.